Então tá aí. Então o Google Meets ele mudou um pouco esse esquema de iniciar a gravação. Na aula passada, com outra turma, eu engoli mosca nisso aí. Então eu vou pedir que vocês me lembrem, né? Sempre que a gente estiver começando as nossas aulas, tá? Bom, então eu vou começar, tá, pessoal? Eu vou compartilhar minha tela. Eu sempre coloco um script do que a gente vai ver na aula, tá? E esse script é basicamente aquele script que eu coloquei para vocês na aula passada, né? Eu vou compartilhar minha tela, vou dar uma passada nele aqui rapidamente, tá? E aí depois a gente vai dar uma paradinha aí para a gente trocar uma ideia e bater um papo aí. Bom, então eu vou começar a apresentação da minha tela. Então, vou abrir aqui Então, essa disciplina, ela tem um nome genérico lá na ementa, né, no plano da engenharia, no plano de ensino, no plano pedagógico, ela se chama Tópicos Especiais em Automação de Processos, tá? E só que a nossa abordagem, né, que a gente vai utilizar, é processamento de sinais para o engenheiro de controle e automação, tá certo? Então, meu nome é Geraldo Pereira. Como eu falei, pessoal, atualmente, né, eu dou aula aí na UFOP como professor substituto, tá? E estou ligado à Universidade Federal de Minas Gerais no laboratório o que chama LAPS, Laboratório de Análise e Processamento de Sinais, tá? Esse laboratório, ele faz parte da área de engenharia de potência. Tem outro laboratório nosso lá, que é o LEAT, Laboratório de Extra Alta Tensão, né? E a minha linha de pesquisa é monitoramento de rede elétrica, tá? Então, a automação foi muito bem recebida, né, na UFMG, porque nós temos uma bagagem aí que para eles casa bem, né, com a necessidade lá da engenharia de potência, né? E aí, no início, quando eu colei grau aí na UFOP, eu fiquei meio com medo, né? Comecei a trabalhar com o professor fazendo medidor de energia para medir fator de potência e tal. E, na verdade, eu colei grau aí na UFOP, né, na segunda vez, em 2015, tá? Eu já tinha colado grau antes em computação, trabalhei aí um bom tempo na área de automação, mas sem ser formado em automação, tá? Então, eu sempre tive esse desejo de ter, né, essa bagagem mais de hardware, de máquinas e tal, e aí eu voltei e colei grau em automação e depois fui para o UFMG e estou ligado lá na área de engenharia de potência. Bom, ao longo do semestre a gente vai poder conversar mais aí, tá? O material aqui de vocês, nós vamos dar. Tem lá o grupo do WhatsApp, né? Eu acredito que todo mundo tenha se cadastrado, então é a maneira mais rápida da gente manter a nossa comunicação, tá? Até que nossa tópico com orientação única, nosso regime será remoto, então eu acredito que vai ficar um bom tempo ainda remoto aí, tá certo? O link do WhatsApp. Por enquanto, tá, pessoal? Eu deixo sempre o WhatsApp aqui, mas como às vezes ele dá uma pitada aqui com coisa, né? Então eu vou pedir para. Eu acabei de fechar. Se alguém me chamar aí, vou pedir para vocês me chamarem, professor. O Geraldo, tem um fulano lá, está perguntando, está tendo problema para entrar, tá certo? Enfim. Então, o WhatsApp é o nosso. Sempre que vocês tiverem alguma coisa interessante, tá, pessoal? Pode mandar lá no WhatsApp, tá? Só vou pedir para a gente manter o foco na disciplina, né? E para a gente não usar a ferramenta lá de maneira inapropriada, tá certo? Essa turma aqui é uma turma menor, então a gente não vai ter maiores problemas, tá? O que acontece? O nosso link para o encontro sempre vai ser esse que eu disponibilizei para vocês, tá? Aí, quando terminar a aula, né, está sendo gravado, o que eu faço? Eu jogo o vídeo no YouTube, tá? E mando o link para que vocês possam assistir, tá certo? Mas, eventualmente, tá, pessoal, no WhatsApp, depois de uma semana, duas, três, né, você perde, apaga as mensagens, né? Então, eu sempre mantenho no Moodle um arquivo chamado sumário. Qual que é a ideia desse conteúdo, desse arquivo sumário? Tá? Então, vou abrir aqui o do semestre passado. Esse arquivo
está escrito aqui CAT 332, turma 1, sumário. O objetivo é que vocês facilitem, né, a organização dessas gravações, tá? Então, aqui tem as informações referentes ao cabeçalho, o link para a aula ao vivo, né? Se você ficar, onde é que eu tenho o link mesmo? Então, o item 0 lá do link é o link aí para a aula ao vivo, tá certo? Depois, pessoal, a cada dia, né, as datas aqui estão desatualizadas, porque esse é o nosso primeiro encontro. Quando se aplicar, eu vou colocar o link da gravação, tá? Então, por exemplo, aula assíncrona não tem gravação, né? Mas aula síncrona, aí eu vou mandar e vou colocar o link aqui para vocês, tá certo? Então, hoje, por exemplo, nosso encontro 3, a nossa aula seria a aula 3, né? Na aula passada, semana passada, eu passei algumas atividades para vocês, tá? Eu tive um acidente, então meu olho ainda está meio roxo ainda, mas essa semana eu estou tranquilo, né? Semana passada eu estava com o olho bem inchado, então eu estava com um pouco de dificuldade para enxergar, né? Então agora já estou recuperado aí nisso aí, tá certo? Enfim, então eu colocarei aqui, tá certo? O link para vocês. Então, lembrem-se, o arquivo se chama sumário. Vocês vão lembrar do sumário do livro, tá? E aí, semanalmente, eu vou criando os arquivos, né, para cada encontro nosso. Esses aqui, então, tive o prazer de começar a ministrar essa disciplina na UFOP no semestre passado, tá? Já ministrei essa disciplina no Pitágoras, né, em Belo Horizonte. Eu não vi, tá, pessoal? Essa disciplina, a gente não tem essa disciplina na grade da automação. Então, quando eu fui para o UFMG, os alunos da engenharia elétrica e os alunos da engenharia de controle e automação, eles têm na grade deles essa disciplina, que é processamento de sinais, tá? E aí é bem interessante, porque você começa a ter um enfoque da engenharia, mas para colocar para embarcar, né? Para jogar dentro do microcontrolador. Então, o mais próximo aí que eu vi é o Allan Kardec, que dá aquela disciplina letiva de microcontroladores, tá? Lá na disciplina Matemática Aplicada à Automação, os professores começam a dar uma pincelada na teoria de análise de Fourier, tá certo? A gente começa a ver um pouquinho lá. Só que o que acontece? Aí fica na teoria, né? E acaba que, na aplicação prática mesmo, vocês têm aí uma pincelada lá em teoria de controle 1, teoria de controle 2, teoria de controle 3, né? Na matemática, em microcontroladores também, né? Mas, por exemplo, se vocês tiverem um enfoque, né, de processamento de sinais, utilizando transformada de Fourier, ou transformada de Hilbert, né? Ou utilizando filtros digitais. Então, isso aí realmente, né? Pelo menos na época que eu fiz a graduação aí na UFOP, eu não tive, né, condensado em uma disciplina só, tá? Então, ela se justifica porque a tendência é que o mundo ele se torne, a cada dia que passa, mais digital, né? E aí você precisa conhecer as ferramentas de processamento de sinais, né? Que a gente vai começar a ver um pouco aqui hoje, tá certo? Para entender o que são sinais, né? Dizer para vocês também que eu já ministro essa disciplina aí tem uns 3, 4 anos, fui para o UFMG, tem uns 6 anos que eu fico estudando isso o dia inteiro, trabalho com isso, tá certo? Mas sempre tem uma novidade que eu esbarro que eu não sei direito, tá certo? Que eu preciso pegar o livro, dar uma estudada, parar, tá certo? E dar uma lida, né? Porque sempre tem umas novidades aí, tá certo? Eu acabei falando com vocês, o meu livro ficou um pouco longe aqui, e aí eu vou ter que levantar para pegar, para mostrar para vocês a capa dele, senão no meio da ementa eu vou precisar fazer isso. Só um minutinho. Bom, então, pessoal, dando continuidade, vamos passar aqui junto aqui com vocês agora. Vamos lá, então, no nosso script, tá? Então, isso aí que eu passei para vocês até agora, né? Os conteúdos serão gravados e disponibilizados para os alunos, tá? São poucos alunos, eu queria que vocês habilitassem na ordem, tá?
e falassem para mim, o curso não precisa, né? Porque na aula de eletrotécnica, os alunos, cada um de um curso diferente, que é outra disciplina que eu ministro. Eu dei um Ctrl+C e um Ctrl+V, tá? E aí queria que vocês falassem comigo em que momento do curso vocês estão. E a origem de vocês aí, né? Qual o período? Vou colocar assim, o período no curso aí, tá? Isso é importante para mim, tá, pessoal? Por quê? Agora, no semestre passado, eu tinha aluno que estava mais na metade inicial do curso, depois os alunos que estavam mais avançados, tá? E aí, depois o aluno ele começou a seguir o curso, um aluno chegou à conclusão que era melhor ele aguardar, porque eu comecei a falar algumas coisas, não que seja pré-requisito da disciplina, né? Mas que é interessante o aluno ter feito teoria de controle 1, pelo menos, né? Porque senão você começa a falar sobre transformada Z, por exemplo, embora um dia aqui eu vou dar uma revisada rápida, mas não tem tempo, o foco da disciplina não é para ver essa parte de teoria de controle 2, tá? Mas, enfim, não é pré-requisito, como eu falei, é recomendado, né? Aí vai depender do aluno. Quando eu fiz graduação aí na UFOP, eu tinha um problema de horário, eu fiz a teoria de controle 3 primeiro, depois que eu fiz a teoria de controle 2, tá? E aí, na época, o Cocota até brincou, né? Vai ter um aluno aqui que está querendo matricular na teoria de controle 3 sem ter feito a 2, né? Depois, conversando lá com o Joca foi e não viu problemas, né? Eu fiz a disciplina e aí passei na 3, passei na 2, então não tive maiores problemas, tá? Então, aí eu queria que vocês se apresentassem, só por uma questão de ordem, tá, pessoal? Nós estamos no regime online, eu vou chamar aqui os nomes, aí vocês vão se apresentando, senão vai dar um pouco de confusão. Então, eu vou começar aqui com o João Marcelo. Fala, professor. Beleza? Só um minutinho. Aí eu vou deixar aqui, ó, nome, origem, período. Dá uma falada no geral aí, tá? Só para entender aí como é que a gente vai ser a dinâmica da nossa disciplina. Mete bronca aí, João Marcelo. Fala, professor. Seguinte, minha internet não é das melhores, então se eu travar, você já sabe. Professor, meu nome é João Marcelo, como tá vendo aqui. Beleza. Mas é uma curiosidade que eu acho legal, assim, é que meu apelido é Finslide, lá em Ouro Preto, então se alguém me chamar de Finslide durante a aula, já sabe que sou eu, mas enfim. Beleza. A minha origem, né? Eu sou baiano, eu tô aqui na Bahia. Bacana. Qual cidade? Eu sou de Bom Jesus da Lapa, interiorzão da Bahia. Beleza. Deixa eu ligar minha câmera aqui, ver se eu consigo aparecer. Pronto, aí. Beleza. Massa. Aí, meu período, professor, eu tô fazendo matérias do 7º hoje. 7º ou 8º, né? Era para eu estar no 8º, só que aí eu acabei atrasando, assim, período passado, porque eu não dei conta de fazer todas as disciplinas, então tô no 7º. Mas, no caso, eu tô devendo teoria 3, sistemas embarcados e IA do 7º. Beleza, bacana. Do 7º período, assim. Expectativas e como eu chego aqui, professor. Professor, vou ser bem sincero com você. Eu olhei a matéria, vi o nome, vi que ficava boa na minha grade, ia ficar interessante ali, um horário legal. Eu falei, vou entrar nesse negócio. Sendo bem sincero assim, eu tô bem preocupado com o meu curso de controle de automação, porque eu não tô me encontrando assim, em nenhuma área. Eu acho que como é uma matéria letiva, né? A gente vai trabalhar em coisas assim mais legais, digamos assim, mas tipo, eu tô interessado em descobrir, conhecer, entender, sabe? Acho que é muito essa a minha expectativa. E vamos ver como é que vai ser aí. Tô animado, eu acho. Beleza, João. Bacana, João. Pedro Gabriel? Opa, boa noite, professor, tudo bem? Eu vou sugerir que vocês liguem a câmera, tá? Se tiver algum impedimento aí, não tem problema não, é só me avisar. Se não quiser ligar também, não tem problema, tá? Só para a gente ter um contato mais visual aí. Beleza, Pedro, Gabriel, mete bronca. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, turma. Tá dando para ouvir de boa? Tá perfeito. O microfone também do João Marcelo tá perfeito aqui para mim, pelo menos. Então tá jóia. Então, sou Pedro Gabriel, sou do 9º período do curso de Engenharia e Controle de Automação. Basicamente, eu estou fazendo as matérias do 9º e 10º período. As demais matérias eu já fiz todas do curso, né? Inclusive, eu estava com interesse nessa disciplina sua há algum tempo,
porque, se eu não me engano, era a Adriele que dava ela anteriormente, né? Certo. Aí a Adriele já tinha me dado um feedback sobre a ementa da disciplina e o conteúdo abordado. E eu queria aprender um pouco mais essa questão dos filtros analógicos e digitais para poder aplicar na parte de otimização e de algoritmos também. Bacana. Bacana, Pedro. Bacana demais. E eu sou aqui do interior de Minas. A cidade minha chama Entre Rios de Minas. Ah, Fica em torno bacana. de 100 quilômetros de Ouro Preto. Bacana, eu já passei em frente à sua cidade. Ah, então você já conhece. Indo ali para São João del Rei, não é isso? Para que lado ali? Isso, exatamente. No sentido aqui, Tiradentes. Bacana. Show de bola, Pedro. Você falou de otimização, você já trabalha com otimização, não? Trabalho, tem um ano que eu já estou trabalhando em projeto de iniciação que virou um grupo de pesquisa da CAPES agora. Ah, bacana. É com qual grupo? Na automação mesmo, não? Não, o grupo ele é do IFMG, aí de Ouro Preto. Ah, bacana. Show. Aí era a iniciação que evoluiu para um grupo de pesquisa. Quem que são os professores lá, coordenadores? O professor coordenador é o André Monteiro, André Aham. Monteiro Klein, e a Ice ela faz parte do departamento de produção da UFOP. Ela também faz parte do grupo de pesquisa. Bacana, eu acho que na verdade isso é da época que eu fiz graduação na UFOP. Na verdade, eu me graduei também na UFMG. Na época, os professores ainda estão aí, né? Que é o Ronaldo Trindade, o Zé Eduardo, essa turma aí. Eu sei que eles não se aposentaram ainda, né? Estão por aí. Sim, o pessoal está lá. Show de bola, bacana. Espero que você consiga visualizar na disciplina aí uma aplicação lá para o seu projeto. Tá, joia, valeu. Obrigadão, pessoal. Vou passar a bola aí. Beleza. Gabriela? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Eu sou Gabriela, eu estou no 8º período. Tá chiando. É o meu? Não, deve estar dando algum eco, Gabriela, mas como pode meter bronca que a gente está ouvindo, beleza. Ah, tá. Estou no 8º período, mas estou cursando as matérias do 9º. Sou de BH, mas eu estou morando em Montes Claros, fazendo estágio aqui, já tem 1 ano e meio quase. E aí estou no final do curso, né, procurando algumas eletivas para fazer, e tive interesse, porque, como você falou, a gente praticamente não trabalha com sinais, e com todas essas coisas em uma disciplina só, então era para conhecer melhor, e sair com mais esse aprendizado aí, que talvez eu faltaria no curso. Bacana, Gabriela. Gabriela, deixa eu só corrigir, então, uma fala minha aqui. Na verdade, no curso, vocês trabalham com sinais, sim, tá? Então, assim, tem várias disciplinas que vocês vão ver que tem coisas que a gente vai ver aqui que vai bater com algumas disciplinas. Mas, na verdade, essa classificação de ver uma ementa de sinais, né, tendo o embasamento, o conceito, a teoria, por exemplo, a amostragem. Lá em teoria de controle, vocês já viram. Com Allan Kardec, fatalmente, fazendo algum projeto, vocês vão ver alguma coisa aí de amostragem, né? Mas não é que, vamos pensar assim, o conceito de aplicação prática de transformada de Fourier para fazer um gráfico de espectro, por exemplo. Aí já é uma coisa que a disciplina em sinais, né, que é essa disciplina que a gente está vendo, aí ela está dentro da ementa, né? Filtros digitais. Vocês vão ver que tem coisas aqui, que um pouco de filtros analógicos, que lá com o Joca, em teoria de controle 2, vocês já viram também, né? Mas uma abordagem mais focada em... eu quero fazer um processamento, por exemplo, para tirar a frequência de X a Y, mas dentro do mundo digital. Aí eu acredito que não tem uma disciplina que tenha esse enfoque, né? Que essa disciplina, ela é uma disciplina que está tendendo mais para uma disciplina de pós-graduação, né? Mas é interessante trazer ela para dentro da graduação, porque na medida que você tem necessidade, você precisa colocá-la dentro da grade, né? Se você fizer um projeto aí de eletrônica e não colocar um bom filtro para tirar os sinais de alta frequência, você pode jogar tudo por água abaixo, tá? Ou dependendo se tiver ruído no sinal, né? Então, o enfoque é isso, tá?
várias coisas que a gente vai ver aqui, vocês já viram em alguma disciplina aí, tá aí no final, condições de falar assim, não, realmente lá na disciplina X eu vi filtros analógicos, mas o digital eu vi lá na disciplina de processamento de sinais, tá? Então, seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada. Beleza. Anderson. Sim, estou aqui. Beleza. Ligar minha câmera também? Beleza. Bom, boa noite. Meu nome é Anderson, sou morador aqui de Mariana, sou nascido e criado aqui, do lado de Ouro Preto, né? Bom, eu estou também no 8º período, 9º período ali, mais ou menos, período meu 17-1, né? Então tem bastante colega aí da minha turma. Já tive a oportunidade de trabalhar um pouco com sistemas embarcados, né? Microcontroladores, e eu vejo que uma dificuldade muito grande que eu sempre tive é essa parte de sinais, de amostragem, de lidar com ruído ali. E quando eu vi a ementa da disciplina, eu achei bastante legal. Eu acho que vai suprir essa necessidade assim, que eu via nos meus projetos. Uma vez até eu estava fazendo, na disciplina de embarcados, eu estava fazendo um desenvolvimento de um oxímetro de pulso. E o grande problema que a gente teve lá foi justamente o ruído, porque como o nosso sensor ele era pouco sensível, né? Assim, o sinal dele era muito pequeno, então a gente acabou tendo muito problema com o ruído, acabou por não funcionar tão bem assim, o oxímetro. Então, eu acho que vai ser bem bacana mesmo. Bacana, Anderson. Bacana mesmo. Ô, Anderson, você está em Mariana, eu estou aqui na Vila Samarco. Vila Samarco? Então, somos vizinhos aqui, eu moro no Rosário. Você tem que chamar de gaveteiro, falar que você esconde as vasilhas. Você também, né? Minha identidade, eu sou natural de Mariana. Legal. Na verdade, eu nasci em Bento Rodrigues, cara. Moro na Vila Samarco, nasci em Bento Rodrigues. Não, bacana. Seja bem-vindo aí, tá, Anderson? Qualquer coisa, obrigado. Precisar de mexer com umas placas, qualquer coisa aí, eu vou recorrer a você, porque esses alunos são fera aí nesse CNC, nesses negócios aí, né? Com certeza. Beleza. Pode mais, né? Obrigado. Ana Luísa. Boa noite. Boa noite. Eu estou com um probleminha aqui na minha câmera, mas eu vou nas próximas aulas. Meu nome é Ana Luísa, também sou aluna do, teoricamente, 9º período, com algumas disciplinas aí pendentes para trás. Também sou aqui de Ouro Preto, moro em Cachoeira do Campo. Bacana. E espero também entender um pouco mais dessa parte de sinais, né, que talvez fique um pouco defasado ao longo do curso, processamento, amostragem, e vamos ver. Beleza, Ana Luísa. Minha avó Maria Marantina, Ana Luísa. Eu formei aqui pertinho. As meninas ali do Fila do Pedrosa, né? Cione. Isso. Tem uma menina que mora... Eu formei no primeiro curso que eu fiz junto com a... que mora no Canadá. Até esqueci o nome dela agora. Suzane Pedrosa. Sim, essa eu não conheço, não. Da família aí. A Soraya Lúcia, né? Da família Xavier também. Então, eu conheço bastante gente de Cachoeira. Sim, bacana, Luísa. Espero aí que responda às suas expectativas. Douglas Xavier? Oi, boa noite para todos. Eu estou sem câmera, professor, infelizmente. Tranquilo, Douglas, tranquilo. Bem, eu me chamo Douglas, eu sou do Rio, porém moro em Minas há muito tempo já. O Bar, na verdade, uma cidade do lado, uma cidade pequena do lado, chama Divinésia. Eu falo Bar para todo mundo conhecer, tem mais possibilidade. Em relação à ementa, e na verdade eu fui lá nos horários das disciplinas, que a UFOP disponibiliza, e não tinha ementa lá. Mas mesmo assim eu me matriculei porque encaixou muito bem no meu horário. Certo. E quando eu vi o primeiro TCC que você mandou, que era processamento de sinais, eu agradeci muito por ter matriculado na matéria, porque eu gosto muito dessa área. Eu sempre achei que faltava isso no curso. Desde quando eu estudei teoria de controle lá, né, que a gente começa a fazer as funções de transferências e tal, eu achei que faltava muito essa parte de filtros e, enfim, processamento de sinais em geral. Já mexi um pouco com embarcados também. Nunca mexi com filtro digital, gostaria muito de aprender. E é isso. Beleza, Douglas. É engraçado, Douglas, mas no Moodle, engraçado que eu passei essa emenda para a Adriele, e aí eu não sei se ela colocou, né, por ser uma disciplina letiva, depois eu vou dar uma conferida com ela. Você falou que não viu a emenda? Não, é porque tem um site da UFOP, horário de aulas,
Aí eu não sei se ela tem nem esse poder de mexer lá nesse site, sabe? Não, tudo bem. Eu olhei por lá e estava em branco. Mas... Tudo bem, beleza. Bom que deu certo aí que você chegou até aqui, né? Aí essa possibilidade aumentou agora, né? Tá certo. Ana Carolina? Eita, tá me ouvindo? Sim, perfeito, Ana Carolina. Seu microfone tá legal para mim aqui. Eu ia ligar a câmera, mas meu computador travou aqui e tá funcionando só o som, então vamos lá. Tudo bem. Aí, destravou. Aham. Acho que, mas enfim. Sou a Ana Carolina, né? Primeiramente aí, boa noite a todos. Atualmente estou no 9º período, né, do curso. Sou de Mariana também, sou de Mariana e moro aqui em Mariana. Uhum. E o que eu espero, né, que no curso, na disciplina, é que quando eu matriculei eu também não tinha muito uma noção do que seria. É um pouco aí do que o Douglas falou. Não tinha uma descrição assim, então não tinha muito, né, um entendimento, mas aí encaixou bem o horário e procurei pessoas que fizeram também no período passado, assim, e falaram que era muito interessante, né, ter uma ideia aí, mais ou menos. Uhum. E aí acabou que, né, matriculei, assim, a princípio, tô com uma expectativa aqui boa, para a disciplina, justamente que nem a minha xará aí, né, a outra Ana falou, que às vezes isso é muito defasado no nosso curso, né, essa ideia de sinais. Então, eu acredito que vai acrescentar bastante aí, tô bem animada. Beleza, Ana. Bom demais, velho. Só uma curiosidade, tá, pessoal? O curso da UFMG de Engenharia Elétrica é um dos mais antigos do Brasil, né? Então, como eles mexem já bastante com vários convênios, correndo laboratórios, eu acredito que seja por isso que eles já colocaram isso na ementa, né? Lá porque em transitório, em sistema de proteção elétrica, se você não tratar bem ruído, não funciona nada, né? E muitas vezes, como a gente trabalha com baixos sinais, placas eletrônicas de 5 volts ali, e muitas vezes a gente está com a placa no local mais imune a ruído, a gente sabe que tem um ruído, mas o fato de não tratá-lo, acaba que o projeto funciona, né? E aí, então, pode ser que tenha essa justificativa, tá? Eu vi o Pedro aqui falando de tratamento de harmônicos, né? Esse é um dos primeiros pontos que a gente vai discutir, tá, Pedro? Esse entendimento. Na verdade, eu trabalho com qualidade da energia elétrica, então é daí que justifica monitorar para saber se a energia está de boa qualidade ou não, né? E aí, harmônicos, esses problemas aí na rede elétrica são os primeiros problemas que a gente estuda, né? Então, eu vou, aqui agora que está aqui para mim o João Paulo. João Paulo, a gente já teve oportunidade de bater um papo aí, né, João Paulo? Fica à vontade de apresentar aí para a turma. Está me ouvindo aí? Sim, sim. Boa noite, meu nome é João Paulo, sou de Betim, atualmente eu faço estágio na MRS, empresa de ferrovia. Interessei pela matéria que já estou no 10º período já também, precisando fazer umas eletivas. Achei interessante aí o conteúdo da matéria, a gente já conversou, né? Eu interesso pela parte marcada, acho bacana aí. Estou com a expectativa grande aí, vamos ver. Beleza. Show de bola. Eu acabei de cortar aqui, João Paulo, porque tem um negócio batendo na minha porta aqui, você pode falar à vontade se quiser aí, tá? Beleza. Porque eu lembrei de um S32 aqui. Eu vi você aí do negócio. A gente vai lembrando, né? Quando eu tive aula com um professor lá do FMG, chamado Antônio, na verdade, foi uma máquina de padrões. Um professor fantástico. Ele, na verdade, não é da disciplina, não é da área de engenharia de potência, né? Até esqueci o nome dele agora. Mas falou em reconhecimento de padrões lá no UFMG, esse cara. Ele está dando aula dentro de sala de aula e começa a conversar com você, assim, lembra do negócio, ele abre a porta do corredor, sai correndo e volta com uma placa na mão. Se eu falar aí, eu lembrei, né, porque na minha mesa aqui não está cabendo de kit de DSP. Aí só que eu lembrei de um outro aí, do S32, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês.
Muito bom, João Paulo. Depois a gente vai marcar um horário para a gente bater um papo ainda, que já trocou uma ideia antes sobre o projeto TCC e tal. E aí espero que você aproveite bem a disciplina, tá certo? Beleza. Pessoal, então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar uma passada na ementa, tá? E aí, da ementa, eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela, só para eu abrir aqui o arquivo correto, tá? É só para a gente esclarecer eventuais dúvidas. Ele está no Moodle, tá? Essa ementa. Só que... Vamos ver se o arquivo aqui está beleza. Então, eu vou compartilhar novamente a tela. Bom, nessa modalidade online, pessoal, se eventualmente der algum problema, se estiver rápido, eu peço que vocês... Eu passo um apelo, porque a minha sobrinha reiniciou o roteador aqui de casa, eu estava sem internet, então estava lento, né? Mas aí resolveram o problema aqui, espero que esteja tudo beleza aí para vocês, tá? Eu vou abrir aqui a ementa do curso, que estava no Moodle. Então, como eu já tinha falado, essa ementa, né? Disciplina, a ideia da disciplina aqui é ter um tópico de processamento de sinais para engenharia, focada para engenharia de controle e automação, tá? Então, basicamente, nos tópicos principais, aqui a gente vai ter uma introdução aos sinais e sistemas, tá? Eu coloquei uma introdução aqui para a gente entender o que são sinais, né? E sistemas aí, tá? Depois, pessoal, lá na matemática, vocês têm umas ferramentas que vocês aprendem, que é a série de Fourier, né? Lá ele diz o seguinte, que qualquer sinal periódico no tempo, né? Pode ser construído com uma soma de sinos e cossinos, né? Então, o professor lá do ICEB, né? Ele apresenta alguns sinais básicos e pede para vocês calcularem nossos coeficientes de Fourier para montar a série, tá? Bom, aqui a gente vai aprender um pouco sobre a série, né, de Fourier, mas a gente vai ter um objetivo bem claro, pessoal, que é para processar esses sinais em sistemas digitais, tá? Aí a gente vai entender aí como é que funciona a diferença da série, né, com a transformada de Fourier em tempo contínuo, tá? Mas se for para o mundo digital, aí a gente tem que trabalhar com o mundo amostrado, né? Onde nós temos apenas alguma quantidade de amostras do sinal, né? Então, vem aqui a série de Fourier e transformada de Fourier em tempo discreto, tá? Na análise de sinais, tá? Então, essa parte é uma parte mais, vamos pensar assim, mais introdutória, mais básica do curso, tá? E aí vai depender muito de vocês. Eu vou passar uma referência aqui para vocês, né? Que é uma referência densa, mas como eu vou procurar dar um enfoque mais de usuário, tá? Usando o MATLAB, vou tirar um pouco da dificuldade que tem em matemática desse negócio, porque senão a gente fica agarrado em demonstração, muito na abordagem matemática, e a gente não desembola, né? A gente não anda, né? Tá? Depois eu vou passar para vocês um pouco de filtros analógicos, tá? E um pouco de filtros digitais. Por que a gente vai ver um pouco de filtros analógicos? Em cima dos filtros analógicos, a gente projeta e aí mapeia, faz um mapeamento para os filtros digitais, tá? E aí, meu objetivo aqui, tá, é fazer o semestre passado eu entrei, quando o meu contrato ele ficou pronto, já tinha quase um mês de aula, tá? Então eu tive que correr para conseguir terminar a disciplina, né? Passar um conteúdo legal, mas acabou que, do ponto de vista prático, a gente não teve tempo de ver muita coisa, não, tá certo? Então, quando eu coloco aplicações práticas aqui, pessoal, tenho certeza que cada um de vocês aí está trabalhando com alguma coisa, né? O meu colega conterrâneo aqui de Mariana, ele falou que já mexeu com alguns sensores, né? Então, é isso. Vai ter um ponto aqui de uma avaliação, que vocês vão ver que vocês vão ter a oportunidade aí de aplicar isso, tá? Então, dividido em tópicos aqui, né? Eu não vou repetir aqui, tá? Mas tem aí a divisão. Eu tentei fazer uma separação por datas, tá? Então, o objetivo da disciplina é proporcionar ao aluno uma base teórica, né? A gente vai fazer em forma de simulação no MATLAB, uma complementação de prática, né? As práticas do MATLAB, para você entender aí, ter uma base aí de entender a parte de processamento de sinais, análise de processamento de sinais, tá? Bom,
alguns objetivos específicos aqui. A gente vai simular esses sinais usando aí o software que eu escolhi aqui, vai ser o PSCAD, tá? Tem outros, tá, pessoal? Por que a gente não usa o ATP ou outro software, né? Porque quando eu fui lá para o UFMG, demora você aprender um pouco desse software, tá certo? E a maioria deles, eles são pagos, tá certo? Então, você aprendendo um software, tendo um como referência, para você mapear para outro não é um negócio complicado, não é tão complicado, tá certo? Então, a gente vai, ao longo do curso aí, é o software que eu uso, né, que eu domino, não é que eu domino, assim, sou expert, mas sei passar para você, darei conta de passar o feijão com arroz, vamos pensar assim, a ferramenta que vocês precisam, tá? Não vou ler aqui, tá, mas depois vocês podem dar uma olhada. Nós vamos ter aulas síncronas e assíncronas. No semestre passado, como era a primeira vez que eu estava dando aula aí na UFOP, a maior parte das nossas aulas eram síncronas, tá? 99% foram aulas síncronas. Mas eu vou tentar, na medida do possível, mesclar, né? Puxar para ter mais aula assíncrona, que aí libera vocês, né? Principalmente na quinta-feira, que o horário é um horário às 9 horas, né? Quando for possível. E também eu já tenho um conteúdo, um material já preparado, aí eu disponibilizo para vocês, passo as orientações e a gente vai acompanhando para ver como que está o andamento, tá? Porque pode ser que chegue um certo momento que vocês falam comigo, não, professor, a gente está preferindo mais aula síncrona mesmo, né? E aí a gente vai caminhando, tá certo? Acho que juntando as duas modalidades, nós vamos chegar aí no denominador comum. Bom, do ponto de vista das avaliações, pessoal, nós vamos ter aí ao longo do semestre, né? Eu vou falar o programado, tá? Mas depois isso aí tudo é possível aí dos ajustes ao longo do período, tá? No geral, eu dou uma prova valendo 2 pontos na parte inicial da disciplina e uma prova 2 valendo mais 2 pontos na etapa 2. Essas provas são provas com consultas. Pode usar MATLAB, tá? Você faz na sua casa, eu dou um tempo aí para você entregar, maior que o tempo da aula, tá? Mas por que eu mantenho a prova, pessoal? Porque, na minha opinião, pelo que eu já percebi, é o momento que o aluno tira para dar realmente uma estudada, naquela hora do aperto ali que realmente a gente estuda, né? Dá uma estudada, dá uma revisada, e tudo é dado em cima do que nós estamos vendo. Então, para o aluno que está mantendo as atividades atualizadas, ele não tem maiores problemas em fazer essas provas, não, tá? Mas o aluno que está, estou precisando fazer uma eletiva e vou aparecer no dia da prova, normalmente o aluno vai ter problema, tá certo? Porque essa disciplina, não que ela é uma disciplina que ela junta tudo que vocês viram aí no curso. Então, se você deixar para dar uma olhada um dia antes da prova, vocês vão embolar o meio de campo, tá certo? Bom, as listas, eu vou dividir aqui mais 2 pontos entre listas e práticas, tá? E aí, pessoal, como é que funciona esse conceito aqui desse trabalho, né? Eu sempre dou, o Cocota tem uma abordagem interessante, que é aquela de você fazer um trabalho ao longo do semestre. O professor Allan Kardec também tem uma abordagem muito interessante, que é de você fazer um trabalho ao longo da disciplina dele. E aí você fica livre, né? Para fazer um trabalho desde que utilize as ferramentas que você está aprendendo, tá? Bom, se você quiser já fazer alguma proposta, que seja usando MATLAB em forma de simulação, que seja fazendo uma montagem, né? Seria ótimo, tá? E aí, no final, você faz uma apresentação, né? Faz uma gravação, um vídeo ali de uns 5 minutos, né? E aí você publica isso no YouTube e compartilha conosco, tá? E aí a gente vai avaliar esse trabalho seus, tá? Bom, eu coloquei um outro tópico aqui também, que seria um seminário. Não sei se vai dar tempo de colocar isso tudo, não, tá? Então, no semestre passado, pessoal, essa parte do trabalho prático e do seminário, chegou no final, os alunos falaram assim, professor, nós estamos cheios de coisa e está ficando muito apertado. Aí, o que eu fiz? Peguei essa pontuação e distribuí nas avaliações, tá certo? Mas, como eu falei, eu cheguei na disciplina com quase 1 mês de atraso, tá? Então, se vocês hoje começarem a pensar, não, eu preciso fazer aqui o meu TCC, né? Fazer um trabalho prático aplicado para o meu TCC, dá para amarrar eu fiz, por exemplo, o meu TCC, eu usei o meu TCC lá na disciplina do Aguinaldo de instrumentação, tá? Monitoramento de fator de potência, eu utilizei na disciplina aquela que o Aguinaldo dá, que é uma outra, que é interfaceamento de sistemas, tá certo?
eu usei em microcontroladores. Então, toda disciplina que eu via que tinha uma amarração, né, na faculdade a gente chama que é um trabalho interdisciplinar. Eu apliquei e fui evoluindo, né? E esse projeto é o projeto que eu fui para o UFMG, então, né? Como eu já tinha mestrado em computação, na verdade eu fui para o UFMG e apresentei lá o protótipo, meu orientador falou, não, acho que esse trabalho aqui está legal, vamos só dar uma roupagem nele, e aí você começa a trabalhar com ele lá no seu doutorado. Então é o que eu faço atualmente, tá? Então a ideia é essa. Se houver qualquer dificuldade ao longo do período, ao longo do semestre, a gente vai conversando, tá? Mas, de modo resumido, é assim, se você não fizer o trabalho prático, a prova 1 vai ficar valendo 3 pontos, a prova 2 vai ficar valendo 3 pontos, tá certo? O seminário, a ideia do seminário aqui é que você traga um assunto interessante, né? Faça a gravação da apresentação, e aí publica aí no YouTube e compartilha com a gente, para que a gente... para os demais colegas aí, tá? Então, tem gente que está trabalhando, por exemplo, com armazenamento de energia em baterias, né? Tem gente que está trabalhando com processamento de sinais voltado para fala, reconhecimento de imagem. Então, a ideia é que a gente tenha, né, essas oportunidades aí. Eu não vou passar aqui data, na verdade, só vou apontar aqui a data principal. Essa prova 1 aqui está apontando basicamente para 12/7, tá? Depois de aproximadamente 2 meses de aula, né? A prova 2, 26/8, mais no final, tá? E aí nós vamos finalizar lá com a revisão de notas lá no dia 30, e o exame especial no dia 2/9, tá certo? Bom, estou seguindo o script aqui, que é o que manda o FOP, tá? Eventualmente um ajuste ou outro aí a gente pode fazer. Bom, a bibliografia básica aqui, pessoal, esse livro aqui, ó, Sinais e Sistemas, que é o que a gente vai começar a trabalhar com ele, tá? Tem os Sinais e Sistemas do Oppenheim, tá? Esse é um clássico, e ele tem a versão discreta, que essa versão 2 aqui, tá certo? Esses 2 livros tem ele na biblioteca digital de vocês, tá? Bom, quando você pega esses 2 livros aí, pessoal, de Sinais e Sistemas, ele é mais tranquilo, mas ele foi um livro montado para não foi dado uma abordagem digital para ele. Aí o Oppenheim, junto com a equipe dele lá, falou, não, tem aí microcontroladores, tem tudo, nós não vamos mexer na mesma versão do livro, nós vamos fazer outro. Aí ele fez o livro, que é essa opção 2 aqui, ó. Só que, veja bem, se você estiver estudando a nossa disciplina e já pegar logo esse livro 2 aí, tá? Como palavras do meu orientador, esse livro ele não é muito palatável, tá? É um livro que ele está aqui na minha mão, ó, é um livro que não tem nenhum código de MATLAB, certo? Então, olha lá, esse livro aqui, meu orientador lá, ele já tem aí um bom tempo, né? Ele é professor lá da UFMG. Olha lá, em 1997 já tinha esse livro aqui, tá certo? Então, veja bem, se você for ler esse livro aqui, você começa a ver teoria, matemática de cabo a rabo, tá certo? Aquelas matemáticas aplicadas, aquele negócio todo, você não vê um código em MATLAB para te dar uma oportunidade de, pelo menos, você escrever alguma coisa ali, né? E ver um sinal, ver um gráfico ali de corrente, tensão, tá certo? Então, ele não é muito recomendado você partir logo para ele, não, tá? Bom, e esse livro do Latte, pessoal, é um outro livro que eu fiquei muito satisfeito com a biblioteca digital, porque tem esse livro, né? E ele é um livro mais palatável, para você começar a estudar sinais e sistemas. O capítulo 1 de qualquer um deles aí, se você pegar, é um basicão, tá? Se você pegar o livro de teoria de controle lá do Dorff, é um basicão, né? Então, você não vai sentir muita dificuldade, não. Mas na hora que você começa a bater lá no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, aí você começa... Você lê o capítulo, depois você lê de novo, não entende nada, aí você fala assim, não, estou no livro errado, né? Ou você vai pegar esse livro 1 aqui de Sinais e Sistemas, do Oppenheim, só que ele não tem nada de MATLAB. Aí, quando você começa a conversar com outros colegas aí, eles vão te recomendar esse aqui, ó, Sinais e Sistemas Lineares, né? Da Bookman. Tem uma versão da Bookman, então, todos esses 3 livros aqui, tem eles aí na biblioteca, tá? Bom, tem outras referências que eu deixei aqui com vocês, né? O Aguirre é um professor da UFMG, ele tem um livro muito interessante, Introdução à Identificação de Sistemas,
eu me deparei com um problema, né, no meu doutorado, que era a parte de... Era um algoritmo que eu aplicava, eu precisava usar um negócio chamado de correlação. Correlação, tem um capítulo lá que fala só sobre correlação, tá? Função de correlação cruzada. Aí eu, dando uma pesquisada, e aí tem lá o Aguinho, troquei mandei uns e-mails para ele me respondeu, eu comprei esse livro, tá? Esse é um livro denso também, tem desde teoria de controle 1 a teoria de controle 2, tem tudo aí nesse livro, tá certo? Só que o livro que muitas vezes tem muita coisa, ele assusta um pouco, né? Então, realmente, para usar na nossa disciplina, eu recomendo que vocês usem esse livro 3 aqui, que é o do Latte, tá certo? Para a nossa etapa 2 do curso, inclusive, eu vou recomendar algumas leituras aqui para vocês, né? Desses capítulos, passar alguns exercícios. Aí, qualquer um dos 3 aqui que vocês pegarem, se vocês estudarem e entenderem o conteúdo, vocês vão conseguir fazer os exercícios, tá? Mas não vou falar assim, ó, aí vai ficar a critério de vocês qual deles que vocês querem seguir, qual deles que vocês querem utilizar aí, tá? Então, como eu falei, esse 3 do Latte aí é... Bom, tem outros livros aqui, pessoal. Olha só que interessante. Como eu falei com vocês aquela hora, o MATLAB ele é uma ferramenta que é muito importante para a gente, tá? Então, tem esse livro aí do Programação em MATLAB para Engenheiros, tá? Ele tem aí na biblioteca digital de vocês também, um livro bem interessante. Tem esse livro aqui, pessoal, que é o... Acabou que eu falei... Eu achei que eu tinha colocado... Bom, tem uma outra versão aqui Bom, aí cada livro desse aqui vai ser um enfoque. Esse complementar aqui é para quem quiser dar uma estudada mais em MATLAB, tiver muito enferrujado em MATLAB, tá? Esse é uma excelente... Eu tenho uma versão mais antiga dele. Então, é um livro que tem hora que você fala, como é que é isso aqui no MATLAB? Eu vou lá, pego o livro. Inclusive, foi até meu irmão que, quando ele foi fazer engenharia, ele comprou esse livro, né? E ele não estava usando mais, eu peguei o livro para mim, tá certo? Então, tá aqui. Mas ele tem uma versão mais atualizada aí na biblioteca digital de vocês, eu recomendo que vocês dêem uma consultada nele, tá? Bom, então tem outros livros aqui de sinais e sistemas. O livro do Ogata, que é o que vocês usam aí na teoria de controle 2, né? Esse Discrete Time Control System. Então, esse livro é um livro muito bom na hora de estudar transformada Z, né? Esse livro aqui é um livro que eu peguei quando eu fazia a teoria de controle 2, e realmente eu me debrucei em cima desse livro, tá? Porque eu tinha um pouco de dificuldade na hora que eu fui fazer esse mapeamento aí. E na teoria de controle 3 também, tá? E no mais, pessoal, vou tentar trazer alguns trabalhos aí, né, do que eu estou fazendo, né, para que eu consiga passar isso para vocês, tá certo? Bom, então, 8 horas agora, pessoal, antes que eu comece aqui a teoria propriamente dita, veja bem, quando eu fui para o UFMG, eu fui todo empolgado, tá? Vou chegar lá, fiz fator de potência, vou chegar lá, vou arrebentar. No meu doutorado, pessoal, nós compramos um monte de kit. Esses kits que eu estou mostrando para vocês aqui é tudo da Texas, ó. Isso aqui custou $300, tá certo? Compramos isso aqui, tá? Compramos um monte de coisa. Aí, a primeira coisa foi definir qual linha, qual arquitetura que a gente ia trabalhar. Então, a arquitetura, o primeiro kit que tinha lá na UFMG era um kit chamado Delfino, né? Eu tinha trabalhado com Arduino, PIC, fiz o meu projeto lá em PIC, tá? Aí o meu orientador falou assim, não, PIC não dá conta de fazer o processamento que a gente precisa, tá certo? Eu já sei que não vai dar conta. Por quê? Porque eu tenho vários alunos aqui, lógico, como graduação, não teve problema, o aluno apresentou o trabalho e passou. Mas eu já vi que na hora de fazer o processamento de sinais para o sistema de energia, ele não vai resolver, tá certo? Aí nós fomos para a linha Texas. Esse módulo que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, é um módulo que ele tem um processamento, né? Tem um chip bacana, tem conversor AD de alta velocidade, conversores paralelos. Só que se vocês observarem aqui, pessoal, ele não tem uma porta para RJ45, tá? Ou ele não... Na verdade, se eu quiser colocar o Wi-Fi nesse módulo aqui, eu tenho que acoplar nele uma outra placa.
tá certo? Então, para minha tristeza, depois de ter investido muito na linha Texas, tá? Na linha Texas, acabou que chegou um belo momento que eu tinha que acoplar tantos kits para ter o que eu queria, que aquilo estava me demandando muito tempo, tá? O trem estava meio que gastando meu tempo, tá? E aí, conversando com outros colegas, na época que a gente comprou a linha Texas, nós compramos alguns kits da empresa ST, tá? Esse kit que eu estou mostrando para vocês aqui foi o que nós compramos. Se vocês observarem aqui, pessoal, tem um buraco. Na foto lá no site, né, não tinha esse buraco. Na foto lá no site tinha um conector para eu colocar o... Aí a gente fica todo animado, né? Só colocar a rede ali que o trem vai funcionar, beleza. Aí no dia que a gente apanhou pra caramba, né, com os kits da Texas, eu falei, cara, eu vou mudar esse negócio, fazer uns testes com os kits da ST. Aí fui lá em cima dos kits da ST, tá certo? Depois descobri que a minha placa não tinha RJ45. O modelo que eu tinha comprado na época, lá em 2015, estava bem no início, não tinha um RJ45. Foi uma luta. Eu falei, e agora? Conversando com várias pessoas, pessoal, eu tinha vários exemplos de rede com Arduino. O Arduino você instala, tem no Arduino, no software, tem escrito assim, Network. A Network tem lá exemplo usando, fazendo um ping, tem um exemplo usando, né? Tem um exemplo para cada. Você clicou e abre um projeto para você, tá? Aí o que acontece? Esse módulo que eu estou mostrando para vocês aqui é um módulo da ST, só que ele não tem rede RJ45 nele. Aí, só que eu tive uma coisa bacana, que tem uma placa que você compra, acopla nele aqui e já pluga o RJ45 nele, tá? E conexão com a rede é um negócio bem bobo. Você abre uma conexão do lado, manda um número para o outro lado, ele tem que pegar o número do outro lado e imprimir na tela. Se fizer isso aí, também caminho andado, tá certo? Então, essa plaquinha que está aqui, se eu virar aqui para vocês aqui, vocês vão ver que tem um monte, né? Na verdade, eu gastei um dinheiro danado, na verdade é o FMG, né? Para comprar um monte de placa. E aí essas placas, na verdade, a gente usa elas, mas a gente foi tendo alguns... Eu falei assim, vou escolher uma, tá? E aí, na hora de fazer o suporte à rede, tem um tal do IPW, né? Tem várias bibliotecas prontas aí para você fazer as conexões de rede. A placa que eu utilizei, ora essa placa não tinha interface para rede, tá? Ora tinha alguma dificuldade na hora de rodar essas bibliotecas, tá certo? Então, o que eu fiz? Conversando com outros colegas lá no UFMG, ele falou, ó, tem lá o professor Fidelmo, né, da área de gerente de potência, Geraldo, esse negócio, esse problema que você está tendo aí, a melhor abordagem que a gente procura é o seguinte, pega a interface Arduino, que é uma interface fácil, né, que tem lá os seus exemplos, né, que roda, você entende, beleza? E depois você pega a interface na linha que você está trabalhando, no caso ST, e muda, e tenta rodar aquele exemplo dentro dessa placa ST. Porque aí você tem uma placa que tem processamento, que é, né, esse hardware aqui é um hardware melhor que Arduino, tem, tanto do ponto de vista de processamento, de rodar os algoritmos, quanto de conversores AD que te atendem, né, que um problema crítico para nós é conversor AD com boa resolução, 10, 12 bits, e que boa taxa de conversão, né? E além disso, pessoal, é que, por exemplo, na hora de fazer a conversão AD, se você tiver, por exemplo, 8 sinais, na maioria das vezes, essa conversão ela é feita de modo serial. Tem um multiplexador lá, né? Tem um conversor AD só, tá? Mas, dependendo da sua aplicação, isso aí não... Você não pode... Tem que ser uma conversão que a gente chama de conversão simultânea. Numa rede trifásica, por exemplo, dependendo do processamento que eu tiver que fazer, eu tenho que pegar as 3 tensões das 3 fases e converter de modo simultâneo. Tá certo? Então, essa placa que eu estou mostrando aqui para vocês agora, já é uma placa ST que eu comprei na China, né? Que ela tem o RJ45, ela tem o conector para você plugar o cabo aqui, tá certo? Então, o taxímetro no meu tempo do doutorado está correndo, então eu falei, Geraldo, aprendi a trabalhar com a plataforma ST, tá certo? Vi que ela tem os conversores AD paralelos, vi que ela tem um poder de processamento que me atende, e vi que ela tem um cabinho aqui que eu plugo ela aqui, tá certo?
com a RJ45, e ela, pegou o endereço IP no roteador, né? Já consigo fazer um programa que faz um ping, já consigo fazer algumas coisas. Meu problema está resolvido? Quem me dera. Quem me dera. Porque na hora que a gente está trabalhando nesse mundo embarcado aqui, pessoal, o software, né? A maneira de pensar, as interfaces, as IDEs, muda um pouco de figura, porque você está trabalhando com hardware, com limitação de hardware, né? Cada um trabalha de um jeito, tá? Mas a luz no fim do túnel é que, pelo menos, eu estou me encontrando aqui nessa linha, nesse hardware ST. Bom, por que esse negócio já não está mais amadurecido, né? Porque a turma está amassando barra agora, pessoal. O mundo IoT aí, né? 2012, 2013, 2014, 2015, é que esses módulos estão sendo adaptados para ter rede nativa, né? Aí tem um módulo que eu mexi uma vez, que aí eu conversei com o João Paulo, eu lembrei dele, que foi um módulo que eu gostei pra caramba, que o negócio é um foguete, tá? Que é um módulo da ST, um ESP. Eu comecei a fazer alguns testes com esse módulo aqui, ó. Esse bichinho aqui é um ESP32, né? Ele é um módulo que ele tem um Wi-Fi nativo. Eu pluguei esse cara aqui na minha interface Arduino, fiz um programa aqui que pegava uma mensagem, escrevia na console do computador, Fiz basicamente, ele se registra numa rede, tá? Pega o endereço IP lá, aí ele tem um nome, aí eu pego outro módulo e mando para ele, e ele manda imprimir uma informação lá na saída do programa, tá? Fiquei impressionado com esse módulo é um módulo barato, tá? Por que eu não dei continuidade? Porque esse módulo, a empresa parou de vender esse módulo, e ele tem algumas limitações, por exemplo, na área das placas AD, é uma placa AD só, né? E, enfim, ele não tem um RJ45, então a gente estava querendo trabalhar mais, tirar um pouco das variáveis, né? Então, se vocês quiserem trabalhar com esse módulo SP aqui, é um módulo que eu acho que vale a pena investir nele, tá? Porque ele é Wi-Fi nativo. Então, por exemplo, tem ambientes agressivos, por exemplo, onde tem... você não pode entrar, né? Por exemplo, subestação de energia. Então, acho que ele é um módulo que dá para fazer algumas coisas aí interessantes, tá? Bom, então não vou ficar mostrando placa aqui para vocês, não, mas eu fiquei comprando um monte de coisa, tá certo? Sou meio compulsivo com esse negócio de comprar as coisas. E aí, na época que comprou o meu doutorado, o negócio deu lá uns $10 mil de placa. Aí eu fiquei todo animado, né? Hoje, se fosse hoje, dá uns R$60 mil. Mais taxa de importação, olha o dinheiro que dá isso aí. Comprei aquele monte de coisa, e aí hoje eu não trabalho nessa linha, pelo menos para o módulo que eu estou fazendo, que é o módulo do meu medidor. Hoje eu estou trabalhando, né, com a linha Texas. Porque esse negócio é o seguinte, é igual bater pênalti, você tem que escolher um canto e meter bomba, tá? Soltar a pancada, porque, como eu falei, o tempo está passando, e aí você, senão, toda hora aparece um módulo diferente, né, e aí você fica naquela dúvida do que fazer. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui, que tem um colega de vocês que levantou a mão. Ué, ele parou de levantar a mão? Quem que foi? Professor, foi eu. Eu ia pedir para você botar seu bloco aqui na tela, porque minha internet está meio ruim. Aí eu não consigo ver você direito, entendeu? Ah, tá. Peraí. Você quer que eu faça aqui? Ajuda? Fecha aí. Fecha aqui em cima. Esse... O chat aí, a conversa. O detalhe da reunião. Pronto. Aí vai em você e habilita seu bloco para ele aparecer na tela. Aí. O que habilita isso aí? Ah, cara, isso aí, rapaz. Pronto. Viviane aprendeu. Para eu te ver. Que aí agora eu consigo te ver mesmo, porque quando a internet fica ruim, sua internet, seu rosto aqui para mim fecha, né? Eu vejo pela tela, pela transmissão. Beleza, obrigado, João Marcelo. Novidade para mim, não sabia fazer isso, não. Mas, enfim, pessoal, então vamos falar um pouquinho aqui sobre começar a disciplina propriamente dita, tá? Aí a ideia aqui agora é só ter uma parte introdutória com vocês aqui, e aí qualquer novidade aí vocês podem me parar, tá certo? Qualquer dificuldade. Estão vendo os slides aí, pessoal? Sim. Beleza. Então, esse conteúdo desse slide que eu estou mostrando para vocês é do livro Sinais e Sistemas, tá? Ele é do OpenRAI. Isso aqui, pessoal, o material ele é uma adaptação, tá?
porque a Pearson, ela disponibiliza um material básico e a gente vai adaptando para o que a gente precisa, para aquele enfoque que a gente vai dar no curso, tá? Bom, primeira pergunta, né, seria assim, o que são sinais, né? O que são... Aqui tem aqui um circuito RC simples, um filtro, né? Ele é um filtro analógico, tá? Esse filtro aí, pessoal, nós temos algumas variáveis, né? Que para automação vocês vão conseguir entender beleza aí, tá? O que acontece? Nós temos aí tensão sobre o resistor, tensão sobre o capacitor, tensão da fonte, nós temos a corrente, que é o I, né? E aí o que acontece? O que seriam os sinais aí para a gente? Se eu tiver enfoque aí, pessoal, para esses elementos aí, corrente, tensão, eu posso entender isso como sendo sinais que eu vou armazenar isso de alguma maneira. Se for grandeza física, eu posso pegar o medidor e ver isso aí, né, valor. Eu posso pegar um osciloscópio e posso olhar isso no domínio do tempo, que é olhar qual que está o sinal da corrente e da tensão, tá? Mas eu posso gravar isso de alguma maneira, né, para eu fazer um processamento, tá? Então, para mim, aí, essa tensão sobre o capacitor, aí, tensão sobre a fonte, é um exemplo de sinal. É uma variável física que eu tenho algum interesse de processamento, ou de observação, ou para processar algo sobre elas, tá? Velocidade de um carro. Eu tenho um automóvel, eu tenho uma força sendo aplicada aí sobre esse automóvel, tá? Eu tenho uma resistência de atrito, uma força de atrito tentando segurar esse carro. Eu tenho aí também, né, uma constante, uma velocidade proporcional V aí, tá? Então, dependendo aí de quem estiver observando essa imagem, eu tenho um grau de interesse sobre esses elementos, tá? Então, isso aí são exemplos, né? Eu pegar essas informações e armazenar isso de alguma maneira. Imagina música. Antes, eu não tinha, para quem lembra, já viu um disco de vinil, né? Nós não tínhamos sistemas digitais. Então, o que a gente fazia? A gente pega a música, ela é gravada, né, com aquele bolachão lá arranhado, né? Ele está arranhado, ele tem lá um arranhado de uma determinada maneira, com uma configuração, onde você vem com uma agulha, e essa agulha em cima desse, passando sobre essa superfície, aí tem um transdutor que converte isso para um sinal sonoro, e aí ele amplifica, né, e manda para o alto-falante, a gente consegue ouvir e entender a música, tá? Depois vieram as fitas cassetes, né? Eu preciso pegar essa música e gravar ela de uma outra maneira. Aí tem lá todo um conceito lá de magnetismo, eletromagnetismo, para fazer essa gravação. Depois vieram os CDs, né? Hoje tem a gravação em formato digital, tá? Então, essa figura eu estou mostrando aí, ó, quando a pessoa fala should, em inglês, tá? Esse should aí, ó, é a primeira imagem, ele está mostrando assim, numa janela de 200 milissegundos, essa voz, ela vai ter aqui uma ondulação, ele fala should, aí quando ele fala, chega no a frequência aumenta, depois o dele, tá certo? Ele tem esse formato aqui no domínio do tempo, tá certo? We já tem a gravação, né? Se você visualizar isso no osciloscópio, seria essa outra maneira aqui, tá? E aqui uma outra palavra, na verdade, a frase completa é should we chase, né? Que ele fez a gravação aqui. Então, isso aqui é uma adaptação, tá, pessoal? De um livro, né? De uma aplicação de um livro de 1978, tá? Então, isso aí são exemplos de sinais. Se a gente pudesse... Para nós da automação é muito... quando eu falo com o sinal representado com o sinal elétrico, é fácil de vocês entenderem, né? Porque em algum momento alguém já falou isso aí com vocês, tá? Mas, se não, eu estou mostrando aqui para vocês uma imagem monocromática. E aí tem um exemplo, essa imagem, ela tem cada pixel de uma imagem, eu coloco uma coloração nesse pixel. E se ela for monocromática, né, no padrão RGB, por exemplo, no padrão RGB, eu vou ter um pixel, ele tem uma tríade. Cada ponto são 3 pontinhos, e aí eu vou colocar uma intensidade de 0 a 255 para formar a tonalidade, né? A tonalidade que seria uma tonalidade cinza, 000 ou 255, tá? Então, essa imagem aí, pessoal, seria um sinal, porque para desenhar essa imagem eu preciso fazer uma varredura
na direção horizontal e na direção vertical, tá? Então, cada pixel desse aí está sendo, é um sinal, na verdade, a imagem toda é um sinal, e esse sinal ele é armazenado usando aí as coordenadas da imagem e qual é o nível de intensidade aí para cada pixel desse aí, tá certo? Então, o sinal não é só sinal elétrico, não é só sinal de corrente, né? Se eu estiver falando, por exemplo, de velocidade do vento, velocidade de um carro, né? Tem maneiras que eu tenho aí de processar esses sinais, né? Tem equipamentos que funcionam aí, né? E aí tem um exemplo aí, é lógico que a gente vai voltar mais para nosso mundo, né? Que é o mundo automação, tá? Olha só essa outra informação que tem nesse gráfico aí. Média anual típica do perfil do vento vertical, adaptado aí desse livro, lá de 1970, né? Então, ele mostrou que a velocidade, ele foi medindo a velocidade do vento em nós, né? E aí ele foi colocando aí nas altitudes, aí de acordo com as altitudes, né? Então, tem aí um gráfico, tá certo? Aqui, esse gráfico não está em função do tempo, não é domínio do tempo, não está em função do tempo. Ele colocou a altura aqui, tá certo? E colocou qual que é a velocidade aí desses elementos, tá? Essa figura aqui, pessoal, ela é uma figura que ela tem uma referência do índice Dow Jones desde 5 de janeiro de 1929 até 4 de janeiro de 1930. Então, a pessoa foi lá, olhou naquela semana qual é o índice Dow Jones, tá? Bom, cada bolinha dessa aqui, pessoal, aqui tem um exemplo que a gente chama de um sinal de tempo discreto. Sinal de tempo discreto, porque ele mediu o índice Dow Jones por dia, cada bolinha dessa é numa semana, desculpa, né? 5 de janeiro de 1929 até 4 de janeiro de 1930. Então, toda vez que saiu um índice Dow Jones, ele foi lá e colocou essa bolinha aí, ó, tá? Então, isso aí, né? Aí essa bolinha, se vocês forem olharem, ela está discretizada, ele é um sinal discreto, ele não é um sinal contínuo no tempo. Ela está com uma variável, está associada com uma variável, não uma variável analógica, tá? Ela está associada com uma variável digital, né? Eu tenho valores discretos para cada dia aí, qual é o valor desse índice aí, tá certo? Então, está aí um exemplo de sinal também. Então, esse sinal representa a variação do item de Dow Jones nesse intervalo de tempo aí, ó, que ele colocou, tá? Bom, aqui a gente já tem um sinal, que é um sinal no domínio do tempo, que eu estou visualizando o tempo T aqui, ó, tá? Aqui, pessoal, esse sinal, X de T, poderia ser um sinal de tensão, poderia ser um sinal de corrente, tá? Ele é um sinal de tempo contínuo. Ele é um sinal de tempo contínuo, tá? Bom, aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu quero pegar algumas amostras, né? Eu vou nesse sinal aqui, quero fazer uma conversão analógica para digital. O computador, ele é um sistema digital. Então, o que ele faz? Em alguns instantes de tempo específico, eu vou dar uma beliscada e pegar um valor dessa amostra desse sinal, tá? Então, aqui no instante de tempo igual a zero, eu coloquei... Na verdade, a letra B é um exemplo de um sinal discreto, tá? A letra A é um exemplo de um sinal analógico, de sinal no domínio do tempo contínuo, tá certo? Então, a letra B não é um sinal A discretizado numa determinada frequência de amostragem, não, tá? Então, ele colocou assim, a letra A é um sinal de tempo contínuo e a letra B é um sinal de tempo discreto, tá certo? O que diferencia o sinal da letra A com a letra B? Que na letra B, pessoal, né, você colocou o seu programa para rodar. Aí, de tempos em tempos, ele fala assim, vai lá na entrada da placa AD e me pega uma amostra, qual é o valor do sinal naquele instante de tempo, tá? Aí ele vai, daqui a um outro instante de tempo, ele vai lá de novo e busca qual é o valor dessa amostra. Aqui ele está espaçado de uma unidade, tá? Então, aqui ele vê no instante de tempo 0, 1, 2, 3, 4. Bom, e para ficar, né, nos sistemas físicos, a gente trabalha sempre com tempo positivo, sempre positivo, tá certo? Mas, matematicamente, a gente pode trabalhar com um instante de tempo negativo. Então, a minha referência aqui é a amostra 0, mas eu posso trabalhar com a amostra -1,
menos 2, menos 3, menos 4. Por exemplo, se esse dado aqui estiver gravado, né, eu tenho 0, que seria a minha referência em um determinado instante da gravação, tá? O 1 seria a amostra que está uma unidade de tempo à frente, 2 unidades de tempo à frente, e assim por diante. O menos 1 seria a amostra que está uma unidade de tempo atrás da minha referência da gravação, tá? E aqui, pessoal, aqui eu gostaria que vocês não cometessem, né, que vocês fossem acostumando, sempre que vocês forem escrever um artigo técnico, já acostumar com essa abordagem. As minhas amostras na letra A é no domínio do tempo, T. Então, eu tenho entre 2 instantes de tempo, eu tenho infinitos valores. O sinal é analógico. Na B, pessoal, eu não uso T mais. Não uso T. Eu uso N. A representação agora é N. O N, ele quer dizer que esse N pode assumir valores discretos, né? E para cada valor de N, eu vou ter um determinado valor da amostra. Então, o x0 é o valor da amostra no instante tempo 0. x1, né? x2. Então, isso aqui, na verdade, é um vetor. Vocês vão ver que isso aí é um vetor, tá? E o tamanho desse vetor tem a ver com a capacidade de armazenamento ou processamento do seu sistema digital, tá certo? Se você tiver, por exemplo, no Arduino, aí, na hora que você estiver fazendo uma conversão, pegando o sinal analógico de tensão e convertendo, fazendo a conversão AD disso, vocês vão ver que vocês vão conseguir criar lá um vetor de um determinado tamanho, tá? Na medida que você aumenta esse tamanho, vai chegar uma hora que o Arduino vai começar a reclamar. Ó, estourou a memória, tá? Quando você pega essas placas que eu acabei de mostrar com vocês aqui, aí você consegue criar vetores maiores, tá? Porque a memória do seu sistema, ele tem mais valores, tá certo? Ele tem valores maiores aí. Bom, deu uma piscada aqui na minha tela, não sei se foi alguma coisa que eu encostei a mão aqui, tá? Mas, enfim. Então, pessoal, aqui eu já estou mostrando, aqui na letra A tem um sinal de tempo discreto. Por que eu vou bater o olho e ver que esse sinal é um sinal discretizado? Por causa, tá vendo que ele tem aqui eu tenho no eixo horizontal, eu não tenho T, eu tenho N, tá certo? E observem, pessoal, que esse sinal discretizado aqui, eu tenho apenas algumas amostras. São as amostras, os valores das amostras é apenas os pontinhos, as bolinhas, tá? Eu peguei essas bolinhas e liguei elas aqui com a horizontal, né? Fiz essas linhas verticais aqui, só para ficar fácil da gente visualizar o sinal, tá? Mas não existe essa linha vertical, só existe um valor num determinado instante, que são essas bolinhas aí, tá? Bom, a letra B, pessoal, a letra B, na verdade, é uma versão do sinal da letra A atrasado no tempo, tá certo? Ele está atrasado de N0 amostras. Eu atrasei esse sinal. Então, o sinal da letra A é um vetor xn, e o vetor da letra B é xn menos N0. Esse N0 aí é quantas amostras eu atrasei esse sinal. Fazendo uma analogia com uma coisa que vocês vão saber, né? O sinal trifásico, a fase A, tá? Eu tenho a fase A. Então, a fase A, ela tem um determinado valor no instante de tempo T, tá? A fase B está atrasado 120 graus. Então, na hora de escrever o sinal lá, eu coloco, né? A fase B, no sinal fase B, é igual a 179 vezes seno de ômega t, menos 120 graus se for a fase B, tá? E menos 240 se for a fase C, tá certo? E para a fase A, que não tem defasagem, o sinal é a fase A, né, VA é igual, VA de T é igual a 179, que é a tensão de pico, vezes seno de ômega t, fecha parênteses, tá certo? Então, esse sinal B aqui, ó, ele é um sinal A discretizado, só que eu atrasei, né? Cada amostra do sinal A está atrasado o número N0 amostras, tá certo?
Cada amostra do sinal A aqui foi atrasado de um número N0 amostras. Pode ser 5, pode ser 10. E um detalhe que esse N0 aqui sempre é um número inteiro. Tá? Então, a figura 1.8, ela, sinais de tempo discreto relacionados por um deslocamento no tempo. Nessa figura, N0 maior que 0, né? Então, x de n menos N0 é uma versão atrasada de x de n. Tá certo? E o colchete aqui também, pessoal, é porque agora nós não estamos trabalhando com o sinal no domínio do tempo contínuo. Nós estamos trabalhando com o sinal no domínio do tempo discreto. Então, nós vamos usar colchetes. Tá certo? Um colchete aí, ó. Bom, o sinal da letra A agora, pessoal, é um sinal no domínio do tempo contínuo. Sinal analógico. Tá certo? É um sinal analógico. Tem alguém, vamos ver se tem algum aluno me chamando aqui. Bom, tem não. Então, esse sinal no domínio do tempo contínuo, pessoal, da letra A, é um x de t. A letra B é esse sinal x de t atrasado de um tempo t0. Uma dúvida que eu sempre ficava quando eu saí da automação era assim, como é que eu bati o olho para saber se o sinal está atrasado ou está adiantado? Tá? Então, olha só, no instante tempo igual a 0, se eu pegar aqui nesse primeiro gráfico, no instante de tempo igual a 0, eu estou nessa segunda crista aqui do sinal. Tá certo? Eu estou na segunda crista. Tá? Se eu olhar para a letra B aqui, então, pessoal, na letra B, no instante de tempo t igual a 0, a crista já passou. Ela já passou. Então, quer dizer que eu estou, né? O sinal está adiantado. Na letra B, então, o sinal está adiantado com relação à letra A. Tá certo? Então, a forma genérica aqui de escrever isso é xt menos t0. A pergunta é, esse t0 é negativo ou positivo? Quando o sinal está adiantado, o t0 é negativo. Tá? Quando o sinal está atrasado, esse t0 é positivo. Positivo. Então, batendo o olho aí nessa letra B aí, né? A pergunta é, a letra B é uma versão adiantada do sinal da letra A. Adiantada. Tá certo? Bom, agora, pessoal, nós temos uma versão de um sinal discreto, que é o x de n, né? Não usamos o rótulo T, porque agora eu estou trabalhando com amostras, tá? A priori, todo o espaçamento dessas amostras vai ser igual, e esse espaçamento tem a ver com o período de amostragem, que está associado com a frequência de amostragem, né? Frequência de amostragem tem a ver com o número de amostras que eu vou pegar no instante de tempo, tá certo? Quantas amostras eu vou pegar. Essa versão B aqui da imagem B é uma versão do sinal da letra A, tá? Espelhado no eixo vertical. Observe que ele colocou x, abre colchete, fecha colchete, menos n. Ele rebateu o sinal com relação ao eixo vertical. Esse rebatimento aí, pessoal, então, olha lá, eu tenho um sinal discreto x de n, sua reflexão, então, é x com sinal menos n aqui, ó. O que ele está dizendo é, o sinal, a amostra lá no instante x3 no gráfico A, vai aparecer na posição menos 3 no gráfico B. Tá certo? A amostra 0 vai aparecer no mesmo local, 0 no gráfico B. Mas a amostra no instante tempo 1 vai aparecer no instante tempo menos 1 no gráfico B. Então, ele fez um rebatimento aí nesse eixo vertical. Tá certo? Bom, a gente está acostumado a fazer isso aí, né? No domínio do tempo contínuo. Tem um x de t, faço um rebatimento x de menos t. A reflexão, né? No eixo vertical. Com relação ao t igual a 0. Bom, isso aí, pessoal, é para mostrar
que existem a matemática que nós aprendemos para sinais no domínio do tempo contínuo, tá? E nós vamos ver que no domínio do tempo discreto, a maior parte dessas operações se aplicam, tá? Desde que nós respeitemos, né, algumas regras básicas. Uma coisa que vocês já estudaram, que vocês já ouviram em algum lugar, tem a ver com a frequência de amostragem, para não dar o problema do aliens, né? Do aliens. Vocês vão ver isso aí, tá? Aliens. Aí tem a amarração matemática para ver quando vai acontecer aliens ou não, tá certo? Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso aí mais para frente, tá? Bom, lá na matemática lá do ICEB, nós aprendemos esse sinal A aí é um x de t, tá? O sinal da letra B, pessoal, eu escalei esse sinal. Eu multipliquei 2 vezes t. Na hora que eu fiz isso, olha lá, o sinal ele ficou achatado no tempo. Eu escalei ele aí, né? No eixo, ele escalou aí horizontalmente, tá? Bom, aí na letra C, eu peguei o t e dividi por 2. Isso, o sinal no domínio do tempo contínuo. Tá certo? Bom, aqui eu escalei o sinal. Quando eu multipliquei por 2, eu dividi por 2. Fazendo uma analogia, se fosse um sinal de tensão. No sinal de tensão, eu tenho um período de um ciclo, né? Você tem um sinal de tensão, ele é periódico. Aí o período T lá aqui, que nós aprendemos a medir, o período T, quando você multiplica esse período T, o sinal, a senoide vai ficar mais achatada, quer dizer que a frequência dela está aumentando, né? Quanto mais achatada ela vai ficando, quer dizer que eu estou com a frequência, a variação dela no segundo é maior, tá? Quando eu faço, na letra C, eu diminuo o período, quer dizer que, se eu colocar um T, o período da tensão mais um período maior, quer dizer que essa frequência vai estar menor. Eu tenho menos variações numa janela de tempo de 1 segundo, tá? Bom, quando eu faço deslocamento temporal do sinal, pessoal, olha o que eu fiz. Eu tenho um sinal da letra A, eu tenho um sinal que é x de t, tá? Eu fiz na letra B x de t menos t0. O t0 meu é menos 1. Olha lá, seria x de t menos t0. Quanto que vale t0? Menos 1. O que ele está dizendo é que o sinal A aqui, eu tenho um determinado sinal A, que é o x de t. O sinal B é um sinal A adiantado, tá certo? Ele está adiantado de uma unidade de tempo. Tá? Então, quando o T0 é negativo, o sinal está adiantado. X de t menos 1. Menos 1 é o adiantamento dele. E a letra C, o que ele fez? Ele rebateu o sinal com relação ao instante-tempo t igual a 0. Na hora que eu fiz esse rebatimento, ele fez x de menos t, rebateu o sinal, depois deslocou ele de uma unidade. Tá certo? Bom, eu posso fazer, né, escalamento, eu posso escalar ele. Aqui é o sinal, eu multipliquei ele por 3 meios, aí ele ficou mais achatado, e depois eu desloquei ele no tempo, tá certo? Bom, tudo isso que eu estou fazendo, pessoal, eu posso fazer com domínio do tempo discreto também, né? Aqui ele está te mostrando um sinal periódico no tempo. O que é a característica do sinal periódico, pessoal? É um sinal que de tempos em tempos ele se repete. Então, olha lá, eu tenho de tempos em tempos, né? O sinal periódico, ele tem a característica que é o período dele, né? O período do ciclo básico dele. E vocês aprenderam lá na matemática aplicada que se você calcular os coeficientes lá do Fourier, se o sinal for periódico, basta você fazer esse cálculo para um período. Tá certo? Porque depois, né, você vai fazer ele para um período, porque depois ele vai se repetir, tá? Então, esse sinal aqui, o que ele está te mostrando, esses instantes de tempo aqui, tem alguns instantes de tempo aqui, ó, mágico.
um número mágico. Esse número mágico aqui, ele colocou ele de T maiúsculo, tá? Ele está falando que em 0, em T, em 2T, a representação desse sinal, ela se repete. Tá vendo? Ela se repete, ó. O sinal, ele é um sinal periódico. Tá certo? E esse sinal aí que vocês estão vendo aí, pessoal, além de ser periódico, eu vou falar para vocês que ele é um sinal de simetria par. Tá? Lá na matemática, o professor explicou isso lá para vocês. A simetria par significa que se eu fizer um rebatimento no eixo vertical, o sinal ele é o mesmo. Tá vendo que se eu pegar essa figura e rebater ela aí no quadro aí, ó, a forma do sinal ela é a mesma. Quando isso acontece, eu tenho uma simetria par no sinal. Tá? Isso vai implicar em algumas coisas, né, que nós vamos ver mais para frente. Bom, esse sinal que eu estou mostrando para vocês aí agora, ele é um sinal periódico. Ele é um sinal periódico que ele tem um padrão aqui que está se repetindo. A cada 3 amostras, ele está se repetindo. Tá? Bom, aí, pessoal, o período fundamental para esse sinal aí, nós vamos chamar de N0. O 0 significa que é a primeira referência para esse sinal. Primeiro, eu vou chamar de N0, que eu vou chamar de período fundamental. Lá no tempo contínuo, a gente chamava de T maiúsculo, que é o instante-tempo a cada repetição do sinal, para cada repetição, tá? Só que nós agora vamos passar a chamar isso aí de N0, com N maiúsculo, para não confundir mundo analógico com mundo digital. Tá certo? Vocês vão ver, pessoal, que isso que eu estou falando para vocês, a gente está tão viciado na matemática, na mão da gente, que na hora que vocês estiverem escrevendo o TCC de vocês, vocês vão colocar o T maiúsculo. Aí, na hora de corrigir, o professor, se for o Alan, vai vir com isso tudo riscado, tá? É lógico, no TCC, a pessoa vai dar um desconto. Mas se você estiver caminhando aí para o mestrado, ou né, se você estiver escrevendo um artigo para um congresso mais rigoroso, aí o que acontece? Igual o meu orientador fala, Geraldo, a questão que a gente tem que aprender é o seguinte, não é se o documento vai ser reprovado ou não. Na verdade, é lógico que isso é importante, a gente quer que ele seja aprovado. Mas veja bem, você, quando vai para um congresso onde tem uma pessoa mais rigorosa, você não pode cansar a pessoa. Né? Se você manda um texto, que aí na hora que ele começa a bater o olho nesse texto, ele está vendo que as coisas mais básicas você já está errando, já está escrevendo de maneira errada, aí ele não vai perder tempo com o restante. Talvez você tenha um trabalho bacana, mas ele vai descartar o seu trabalho. Tá certo? Então, eu vou falar para vocês que eu cometia muito esse erro aí, tá certo? Então, vocês fiquem atentos a isso. Vocês fiquem atentos que nesse eixo horizontal aí, ó, nós vamos chamar ele de N quando for discreto. Tá? E o vertical, ele vai estar rotulado de X minúsculo, tá? Colchete, abre colchete, N. N amostras. Ele vai... Na verdade, isso aí é um vetor, tá, pessoal? Porque o seu sistema digital, ele tem uma quantidade finita, né, de armazenamento e de processamento. Não adianta você pegar um número infinito de amostras muito grande, porque senão o módulo não dá conta de processar e já tem que fazer carregar o vetor com outros valores de amostras, tá? Então, você tem que ter vamos pensar assim, uma orquestração entre pegar um sinal, converter, preencher o vetor aí com os dados amostrados, que seria esse X de N, só que você tem que processar essas amostras, para ver o que aquele sistema digital ele vai responder para aquela dada quantidade de amostras. Tá certo? Bom, aí esse sinal aí da letra A aí, pessoal, é um sinal de simetria par. Tá? A gente fica na dúvida aí de par ou ímpar. O do sinal da letra B, tá? Ele já é um que a gente chama de sinal de tempo contínuo com simetria ímpar. Simetria ímpar. Por que ele está falando que é simetria ímpar aí?
Porque eu fiz um rebatimento em x igual a 0, rebati o sinal, e depois eu fiz um rebatimento no eixo horizontal. Tá certo? Então, quando isso acontece, você bater no olho aí, você está vendo que nesse quadrante aqui, se a gente pudesse chamar de quadrante, 1, 2, 3 e 4, o sinal do quadrante 3 aqui, na verdade, é o sinal do quadrante 1, tá? Rebatido no eixo vertical e depois no eixo horizontal na sequência, tá? Então, daí, a gente vai ver que tem algumas características, quando o sinal tem simetria ímpar, quando o sinal tem simetria par. Lá no Matemática Aplicada, o professor que deu isso lá para vocês, tá? Na hora de calcular os coeficientes de Fourier, tá? Quando o sinal tem simetria par, os coeficientes pares, eles se anulam, fica igual a 0, tá? Então, um exercício que a gente fazia lá é olhar qual a simetria do sinal. Se o sinal tiver simetria par, aí você coloca, como há simetria par, não vou fazer os cálculos dos coeficientes pares, tá certo? Então, os mais atentos aí, né, vão lembrar disso lá no livro da matemática, tá? Isso aqui também, pessoal, ele vai se repetir na engenharia elétrica, para nós, que na hora que a gente estiver montando o gráfico de espectro, tá, vocês vão ver que o sinal, nas posições pares do gráfico de espectro, os harmônicos pares, ele vai ser praticamente nulo, praticamente zero, tá? O que ele está dizendo é que existe um determinado valor, uma fração de sinal naquela componente harmônica, né? Depois a gente vai explicar esse conceito de harmônico, mas na rede elétrica, a nossa rede elétrica é 60 Hz. Então, se eu pegar um medidor e o sinal estiver perfeito, só vai aparecer 60 Hz, tá? Mas, vocês vão analisar isso, vocês vão ver que vai aparecer um pouquinho de 120 Hz. Aquele sinal, lá em 120 Hz, tem um pouquinho, uma fração de 120 Hz, vai ter um pouco de 180 Hz, vai ter um pouco de 240. Porque o sinal, na verdade, ele não é perfeito. Ele vai ter um pouquinho de cada valor de frequência, compondo o sinal da nossa rede elétrica, tá? Então, quando eu falo assim, qual que seria a frequência fundamental, qual é a frequência fundamental do sinal da rede elétrica da CEMIG? 60 Hz. Qual seria o segundo harmônico? 2 vezes 60, 120 Hz. Qual que seria o terceiro harmônico? 3 vezes 60, 180 Hz. Então, se alguém falar para você que está aparecendo terceiro harmônico na rede, quer dizer que eu fui com o medidor lá na rede da CEMIG e está aparecendo, por exemplo, uma amplitude de 5 volts, né, na frequência 180 Hz. Tá certo? Então, frequência fundamental 60 Hz, segundo harmônico 120, terceiro harmônico 180, quarto harmônico 240 e assim por diante. Tá certo? Bom, aí, pessoal, é um sinal aí discreto. Esse sinal é o sinal x de n igual a 1 para n maior ou igual a 0. E ele é igual a 0 para n menor que 0. Tá? Esse x de n aí, pessoal, esse é o sinal degrau unitário. Degrau unitário, vocês vão lembrar lá que o Joca fala bastante dele, é um sinal que, para os instantes de tempo maior que 0, a amplitude dele é 1. Para valores menor que 0, a amplitude dele é 0. Então, essa é a versão discreta da função degrau unitário. Tá? Essa letra B aqui é um sinal discreto de simetria par. Seu Ivan x de n, ele colocou assim, esse sinal aqui, ele é meio para n menor ou igual a 0. Então, a amplitude dele é meio para n menor ou igual a 0. Ele é 1 para n igual a 0. Então, a amplitude dele é 1. Tá? Ele é meio para n maior que 0. Tá certo, pessoal? Então, é um sinal de simetria par. Beleza? Aqui já é um sinal de simetria ímpar. Ele é um sinal que ele é igual a 0 no instante de tempo na amostra 0. Olha lá, tá vendo? Eu falo instante de tempo, mas na verdade o correto é na amostra 0. Né? Na amostra 0 ele é 0. E para a amostra maior que 0, aí ele é meio. Para a amostra n menor que 0,
aí ele é menos meio, tá? Esse vício de linguagem, pessoal, desse gráfico que a gente está vendo, ele é aceitável. Ele é aceitável, tá? Eu falar assim, ó, tá vendo? No instante de tempo igual a zero, a amplitude do sinal é zero. No instante de tempo maior que zero, ele é meio. A amplitude do sinal é meio. Ele é um vício de linguagem aceitável. Porque se eu ficar falando todo, na amostra 1, amostra 2, amostra 3, tá? Isso aí pode ficar meio cansativo, né? Vou gastar mais tempo, tá? Então, nesse gráfico aí, sem problema. Você pode utilizar. Daí depende da sua audiência e do público, né? Se um artigo para revista, um artigo para um congresso mais enjoado, você tem que falar amostra, tem que destacar a amostra, né? Aí, se for para um outro público, você pode usar aí o... Bom, eu vou parar por aqui, tá, pessoal? Porque aqui agora nós vamos entrar aí no mundo aí que a gente vai precisar de uma abordagem de variáveis complexas, tá? É 8h45 agora, e amanhã às 7h30 eu dou aula de eletrotécnica, que são 5 aulas seguidas, tá certo? Então eu vou dar uma parada aqui por enquanto, vou fechar aqui a minha apresentação. Só tem um detalhe aqui que eu não expliquei para vocês, que eu queria deixar aqui nesses scripts, tá? Que é o seguinte... O plano de ensino, o plano de aulas, eu mostrei para vocês a referência básica, tá? Bom, quais são outras fontes que vocês podem procurar informação aí, pessoal? Eu coloquei VEG. A VEG tem uns cursos online, tá? Muito interessante. Tem curso online e tem cursos presenciais. Às vezes a gente perde algumas oportunidades, tá, pessoal? Vocês podem, da VEG, treinamento online. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas lá tem um curso, por exemplo, de motores, né? Aí vai falar sobre motores de indução, por exemplo. É tudo gratuito. VEG... não, eu coloquei web. VEG. Então, você se inscreve de maneira online, tá? Aí tem alguns cursos aí, fala sobre CLP, fala sobre... Depois vocês dão uma navegada, dão uma olhada. Eu já fiz uns 2, 3 cursos aí deles, tá? Que são curso... Olha lá, treinamentos online já disponíveis. Olha lá. Características de motores elétricos industriais trifásicos, à distância. Eu fiz esse curso aqui, esse curso é um curso fantástico. Instalação de inversor de frequência, à distância também, assíncrono. Muito bacana. Características de motores elétricos industriais trifásicos. Engraçado, o título aqui está o mesmo, né? Eficiência energética, inversor de frequência, comandos elétricos, tá? Então, depois vocês dão uma navegada aí, tá, pessoal? Isso aqui é para automação de um modo geral. Bom, para a disciplina de sinais e sistemas, tem um curso, uma plataforma fantástica, Coursera, tá? Coursera. Esse Coursera aqui é uma plataforma do pessoal de Portugal. Tem um curso aqui de amostragem, que é um curso fantástico para a nossa disciplina, tá? Então, olha lá, Coursera, recomendo que você se matricule e faça esse curso. É um curso de um professor da Unicamp, processamento digital de sinais, tá? Ele vai, pessoal, focar na amostragem, tá? Esse professor Renato aí, ó, ele é da Unicamp, tá? Eu gostei tanto desse curso na época que eu paguei. Esse curso, ele tem um custo aí, se eu não me engano, de $10, tá? Olha só, mais de 13 mil pessoas já fizeram esse curso, tá? E aí a classificação do curso é uma classificação que tem uma classificação altíssima, muito bacana, tá? Ele é um curso oferecido aí pela Unicamp, tá? Eu gostaria de ter uma estrutura aí bacana, né? Porque o pessoal conta aí com as gravações, com o estúdio, com uma série de coisas, né? Infelizmente, a gente ainda não tem isso aí, tá? Mas eu vou recomendar, pessoal, que você se inscreva nesse curso, tá certo? Esse é um curso de 4 semanas, tá? Ele é um curso mais básico e introdutório, porque é um conteúdo difícil para você ensinar de maneira online, tá? Então, e aí, você pode pedir esse auxílio financeiro.
você clica aqui e explica, ó, sou estudante da UFOP, tá? Gostaria de ter o auxílio financeiro. Aí eles te isentam da taxa de inscrição no curso, tá? Para quem tiver condições aí no final achar que é bacana, faz o pagamento que ajuda a equipe a manter, né, outros cursos, tá certo? Então, eu recomendo que vocês façam esse curso, tá? Depois eles emitem um certificado, independente se você pagou ou não, e você pode colocar isso aí no seu currículo, tá certo? Então, tá aí, né? No mais, né, pessoal, principalmente no mundo que nós estamos, vocês estão mais na etapa final do curso de vocês, realmente, a automação é para aquele camarada que tem um perfil autodidata, né? Tem que ter, você tem que bater, se ficar só esperando aparecer, aí chega no final do curso, você não montou uma placa, você não soldou uma placa, isso no curso de automação é meio problemático, tá? Então, para quem está no 8º e 9º período, quem nunca fez isso, ainda tem tempo para fazer, tá certo? Então, 8h51, eu vou parar aqui o compartilhamento da minha tela, e aí estou à disposição se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Caso não, esse é o nosso primeiro encontro síncrono, e aí a nossa quinta-feira é feriado, tá certo? O nosso próximo encontro de terça que vem também será síncrono, tá? Para a gente terminar essa parte mais teórica, essa parte mais da matemática aí, tá certo? Então, eu estou à disposição, pessoal, quem quiser tirar alguma dúvida. Ô, professor, você tinha passado um exercício, né? E como é que vai ser essa entrega? Como é que vai ser em relação à correção disso aí? Porque eu tentei fazer aqui, só que provavelmente está errado algum detalhe. Beleza. Ô, Douglas, boa notícia que você me deu. Duas, uma que eu gostei que você já tentou fazer. A segunda é que, porque o que acontece? Aí cada um aí, tá, pessoal, vai esbarrar um pouquinho aí nessas propostas das práticas, tá? Normalmente eu dou uma prática, essa prática eu adiantei o exercício, porque na semana passada a minha programação é que os encontros fossem síncronos desde a semana passada, mas como eu falei, eu tive problema, eu vou marcar uma aula com vocês, tá? E nessa aula eu vou dar uma geral do MATLAB e vou fazer essa prática atendendo vocês, tá? Como cada um aí tem um nível de conhecimento em cima do MATLAB, eu disponibilizei aquele material, eu queria que vocês dessem uma olhada, tá? E para a gente se preparar para essa prática. Então, eu vou marcar o dia dessa prática ainda, não marquei, tá? Para resolver isso, para tirar dúvida junto com vocês. Tá certo? Beleza. Beleza? Porque essa prática, normalmente, ela acontece depois que o período já começou. Então, aproveita para dar uma olhada naquele material, se tiver alguma dúvida lá em if, else, for, while, já dá uma olhada naqueles exemplos, tá? Porque aí, nessas primeiras semanas, eu recomendo que vocês deem uma lida no capítulo 1 do livro do Latte, tá? Professor, eu posso pegar o livro do Oppenheim? Pode, mas, como eu falei, o livro do Latte é um livro mais palatável, tá? Esse livro, quando vocês logam aqui no site da UFOP, tem os dois livros, tá? Os dois. Deixa eu ver aqui. Quando você vai no link do Prentice Hall, da Biblioteca Digital, você vai encontrar os livros do Oppenheim. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Está apresentando, tá? Apresentando. Tem um link aqui que é específico do Biblioteca Digital. Aliás, eu estou no lugar errado. Biblioteca Digital, né? Aí tem um link aqui que é só Pearson. Isso aqui é uma coisa fantástica, tá, pessoal? Isso aqui é uma ferramenta que vocês não têm noção o quanto que é fantástico esse negócio aqui, tá? Na minha época não tinha isso aqui, não. Cada livro desse aqui custa R$300, tá? Então, depois vocês vão clicar aí, vão procurar aí a versão sinais e sistemas e discreta. Eu vou abrir aqui no site qualquer, porque eu me perco na hora de... Olha lá. Flat Time Oppenheim. A capa do livro é essa. Vocês vão procurar por essa capa aqui, ó. Essa versão discreta. Sou cara corajoso, já quero encarar logo o mais complicado, o mais difícil. Aí você pega esse aqui. Se for comprar, né, compra esse aqui, por exemplo, tá? O valor dele aí, ó, $300, R$300.
fizeram um desconto aí, né? 206, beleza? Esse outro aqui, pessoal, é a versão Sinais e Sistemas do Oppenheim, que é assim, ele vai ensinar sinais e sistemas sem compromisso com o sistema digital. Ele é um livro mais antigo. E tem o livro do LAT, que eu falei para vocês, que é esse outro, Sinais e Sistemas, que é esse que tem bem ilustrado com o MATLAB. Então, eu vou recomendar que vocês deem uma lida no capítulo 1. Vocês vão ver que uma lida bem dada nesse capítulo 1 desse livro aqui vai ajudar vocês em todas as matérias que vocês estão fazendo. Tá? Bom, aí tem uns camaradas os alunos, né, que eram alunos lá da faculdade do Oppenheim, falaram assim, lógico, com toda a educação, né, doutor Oppenheim, senhor Oppenheim, eu percebi que o seu livro não tem muita ilustração em MATLAB. Aí ele falou assim, então escreve um livro. Os caras pegaram e montaram esse livro aqui, ó. Montaram um livro, pessoal. Eles pegaram o livro do Oppenheim, estudaram os capítulos, tá? E foram colocando exercício em cima dos capítulos do livro do Oppenheim, tá? É um livro muito bacana. Quando eu estava fazendo essa disciplina de Sinais e Sistemas, eu peguei esse livro e fui refazendo eu falei tanto que eu dei até um branco aqui, esqueci o nome dos autores, tá? Mas vou abrir ele aqui agora para vocês. Não tem no site virtual da UFOP, mas tem esse livro, né? Quando a gente está falando, dando aula, parece que dá a gente esquece as coisas, tem hora, tá? Mas eu vou lembrar dele, eu vou abrir a capa do livro aqui para vocês, tá? E aí vocês vão... Eu tenho ele em PDF, tá, pessoal? Só um minutinho, eu vou olhar aqui. Sinais e Sistemas, livros. Regime remoto. Esse livro, na verdade, só um minutinho, essa capa que eu vou mostrar para vocês aqui agora, é uma capa desse livro. Ele não está na ementa de vocês, porque eu só posso colocar na ementa de vocês livro que está disponível na biblioteca. Então, Computer Exploration in Signal and System, using MATLAB. Tá? Então, esse livro é um livro que foi escrito, né, pelos alunos lá da faculdade lá do Oppenheim, na ocasião, tá? E esses camaradas, o Book, né, o Daniel e Singer, eles escreveram. Então, olha lá, na verdade, ele é um livro da Prentice Hall, eles ilustraram o livro com scripts do MATLAB. Então, só que, então, você não consegue caminhar sozinho com esse livro, você tem que estudar o capítulo 1, aí você vem nele aqui, ó, tá? Então, olha lá, cada capítulo dele são exemplos que eles foram lá, ó. Olha lá, sinais e sistemas. Sistemas invariantes no tempo. Olha lá, ele foi ilustrando. E aí o livro, ele não explica a teoria, ele só tem os exemplos, vai partir logo para os exemplos e vai mostrando aí para vocês, tá? Então, recomendo aí que vocês, quem quiser, quem tiver com tempo disponível, quando eu fiz essa disciplina, né, eu estava fazendo ela e mais uma na UFMG, aí eu peguei esses livros, esses 3, 4 livros, né? Lá, lógico, lá numa abordagem de pós-graduação, então a gente fez uma imersão em cima disso aí, tá? Mas aí, no caso seus, que vocês estão fazendo uma disciplina, eu recomendo que vocês peguem o livro lá do LAT, né? E aí vocês vão dar o tempo de vocês aí com relação ao andamento da disciplina. Beleza? Então, no mais é isso, tá, pessoal? Se alguém tiver mais alguma dúvida, caso não, aí na terça-feira, né, no WhatsApp também, a gente vai conversando. Mais dúvidas aí, pessoal? Professor, se você puder ficar aqui depois, uns 2 minutinhos, eu queria conversar com você. Beleza, beleza. Mais alguém aí, pessoal? Bom, então eu vou encerrar a gravação, tá? Só para disponibilizar a aula, né? Vou interromper a gravação. E assim que tiver